A história de hoje é sobre a Marina. Ela queria mudar, como muita gente quer, sabe? Mas a transformação que ela encontrou não veio de dieta, nem de exercício. Veio de um único instante que, bom, redefiniu tudo. E isso nos faz perguntar: o que realmente significa se transformar? E tudo começou com essa promessa, um voto feito ali, na frente do espelho. Preciso mudar. Essa frase, tão simples, se tornou o ponto de partida para uma jornada que tinha um destino que ela, olha, jamais poderia ter imaginado. A mudança que ela tanto queria, bem, ela chegou. Só que não foi pelo esforço ou pela disciplina. Veio de um jeito súbito, completamente inesperado e, de certa forma, até violento. Para a gente entender como essa mudança chegou, a gente precisa primeiro entender o ponto de partida. E para Marina, esse lugar era um espelho que refletia não só a imagem dela, mas o peso esmagador da insegurança. Aos 20 anos, a Marina carregava um fardo que, olha, não aparecia em balança nenhuma. Era um peso emocional que a fazia evitar o próprio reflexo. A insegurança que vinha com ela desde a adolescência meio que ditava as ações dela e a mantinha refém de si mesma. Então, movida por aquela promessa, ela tomou uma atitude. Com o coração acelerado, com medo do julgamento, sabe como é? Ela abriu a porta da academia. Ela realmente acreditava que a mudança que tanto desejava estava ali, nos pesos e na esteira. Só que o caminho para a mudança raramente é uma linha reta, né? E para Marina, um único momento, um piscar de olhos, estava prestes a mudar completamente as regras do jogo. Naquele ambiente, duas coisas conspiraram contra ela. A primeira foi a pressa, aquela urgência desesperada por resultados que faz a gente ignorar os sinais, sabe? E a segunda foi a própria insegurança, que a fazia se sentir observada o tempo todo, como se cada movimento dela estivesse sendo julgado por olhos que nem existiam. E foi nessa mistura de vulnerabilidade e pressa que tudo aconteceu. Um pé escorregou, o corpo perdeu o equilíbrio de um jeito desajeitado, e então o impacto. A cabeça bateu com força no chão e o mundo, de repente, ficou em silêncio. Mas o que veio depois daquela escuridão não foi dor nem medo. Foi o verdadeiro começo da jornada da Marina. E não era uma transformação do corpo, mas sim da percepção. Quando a Marina abriu os olhos, ela não sentiu dor ou confusão de cara. O que invadiu ela foi uma coisa muito profunda e estranha, uma sensação de leveza, quase como se um brilho viesse de dentro para fora. O contraste era absurdo. O espelho que antes era o inimigo, agora refletia uma aliada. A insegurança deu lugar a uma confiança radiante. E os olhos dela, que antes desviavam, agora encaravam uma beleza que sempre teve ali, mas que ela nunca tinha conseguido enxergar. E o mais louco, nenhuma mudança física tinha acontecido, mas a percepção sobre si mesma tinha se transformado da água para o vinho. E essa nova perspectiva interna, claro, começou a transformar a vida dela por fora também. A academia, que antes era um lugar de medo, virou um palco para ela celebrar o próprio corpo. Cada passo na esteira, cada quilo levantado não era mais um castigo para mudar quem ela era, mas sim uma comemoração do que ela já era capaz de fazer. O movimento deixou de ser uma obrigação e virou pura alegria. E essa celebração toda começou a transbordar para o dia a dia. Ela passou a andar de cabeça erguida, aquela vozinha crítica interna foi se calando, e sem nem perceber, a confiança dela começou a inspirar silenciosamente as pessoas ao seu redor. E isso nos leva à conclusão. A lição principal de toda essa jornada. A verdadeira transformação não aconteceu no corpo da Marina. A Marina finalmente entendeu aquela palavra que antes a assombrava, beleza. Ela descobriu que não tinha nada a ver com medidas ou padrões, mas sim com presença, com confiança, com amor próprio. Ela sacou que a verdadeira beleza é a história que cada corpo, com suas marcas e curvas, tem para contar. A lição final do acidente da Marina é justamente essa. O que realmente impulsionou a mudança não foi o exercício ou a dieta, foi a mudança súbita e radical de perspectiva. A transformação mais profunda é e sempre vai ser interna. O ponto crucial de toda essa história é que a luta nunca foi contra o corpo, mas contra a percepção que se tem do corpo. E no momento em que essa percepção mudou, a guerra acabou e a celebração começou. E talvez a maior lição que a história da Marina nos deixa seja essa afirmação. O que aconteceria se, em vez de crítica, o nosso reflexo nos sussurrasse todos os dias essa verdade simples e tão poderosa? Fica aí a reflexão.